qual iremos abordar sobre o sistema digestório no paciente equino, fisiologia do sistema digestório, anatomia, semiologia, técnicas de contenção e meios de O diagnóstico. sistema alimentar estende da cavidade oral até o ânus e inclui dentes, língua, glândulas salivares, esôfago, estômago e os intestinos, delgado e grosso. Esse sistema é responsável pela ingestão, processamento e absorção dos alimentos e da água, e a excreção daquilo que não é absorvido. As manifestações de doenças estão relacionadas a distúrbios nessas funções e incluem dificuldades de preensão, dificuldades de mastigação ou deglutição, salivação excessiva, dor, distensão abdominal, má condição corpórea, entre outros. Essas funções são avaliadas e observadas naturalmente o animal capturando o alimento a campo. Na observação, caso haja algum distúrbio na captura do alimento em relação à captura, à deglutição, pode ser maiores enfermidades, pode ser causada pelo dente, alguma ferida dentro da boca, e isso pode ser avaliado pelo médico veterinário. Bom, eu vou falar um pouco do exame físico do animal, mais voltado para a parte do sistema digestório. Primeiramente, quando você pega o animal, você vê o score corporal dele, que é dividido em 6. Um animal muito magro, o magro, o moderado, o bom, o gordo e o muito gordo. Saindo dessa parte do score corporal, você ia na parte do comportamento do animal. Se o animal está muito agitado, o animal está muito calmo, se ele está fazendo algum tipo de mímica, como coceando o flanco, escavando o chão, olhando ou mordendo o flanco, também pode ser considerado uma mímica. Se ele também está deitando, está rolando, se ele está sentando, ou também urinando várias vezes em pequena quantidade. Tudo isso aí pode ser uma mímica, pode ser mímica da síndrome cólica. Daí, saindo da parte do animal, você observa a parte do ambiente onde o animal vive. Se o animal vive em um ambiente extensivo, onde é solta pasto, ou se ele vive em um ambiente intensivo, que é preso em baia. Se observar a baia que esse animal vive, o tipo de cama que esse animal tem dentro dessa baia, vai observar a qualidade da água, do alimento desse animal, a quantidade de alimento ingerido desse animal por dia, esse animal é tratado por dia. E também é importante observar a altura do posto, a altura, se é um posto muito alto ou muito baixo, ou se o animal se alimenta de chão, se alimenta no chão, que é um grande problema também. Se o animal se alimenta no chão, ele pode ingerir terra ou outra impureza. Eu irei avaliar o exame clínico geral no paciente equino, que constitui de temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pulso, mucosas, TPC, que é tempo de preenchimento capilar, e hidratação. A gente irá avaliar a frequência respiratória no paciente equino. No paciente equino adulto, a frequência respiratória varia de 8 a 16. No caso, a gente coloca a mão aqui e conta. Um animal apresenta frequência respiratória de 12. Em casos de dor devido à cólica, o animal apresentará a frequência respiratória maior que 16. Em casos de frequência respiratória baixa, pode ser devido à utilização de fármacos e também de anestésicos. De avaliar a frequência respiratória do paciente equino é analisar a movimentação das costelas do animal. Caso o animal apresente também frequência respiratória de 14. Iremos avaliar a frequência cardíaca no paciente equino entre o terceiro e quarto arco intercostal, no caso do lado esquerdo. É sempre importante, para avaliar os parâmetros da frequência cardíaca, o estetoscópio e o relógio também. O animal apresenta frequência cardíaca de 38, isso é um número bom, porque o paciente equino adulto apresenta frequência cardíaca entre 20 e 40. No caso, eu avaliei em 15 segundos e multipliquei por 4,
também pode avaliar em 30 segundos e multiplicar por 2, ou avaliar em 1 minuto. Em casos de frequência cardíaca aumentada, o paciente, devido também à dor, essa frequência cardíaca estará aumentada. Pode também haver suspeitas de cólica, entre outras doenças no sistema gastrointestinal do paciente. O paciente equino pode apresentar frequências cardíacas elevadas, não só também devido à dor ou devido a alguns outros problemas, mas sim ao manejo, ao estresse de calor e a outros fatores. Vamos falar sobre as mucosas e o TPC, que é tempo de preenchimento capilar. O animal normal, a mucosa dele apresentará rosa normal e o TPC de 2 segundos. No caso de vasoconstrição, a mucosa apresentará rosa pálida e 2 segundos também. Em casos de hipoxia, a mucosa apresentará cianótica e o TPC de 3 a 4 segundos. Em casos de sequestro sanguíneo, a mucosa apresentará mais congesta, o TPC maior de 3 segundos. Distúrbios no paciente equino, na boca e no dente, têm maiores dificuldades de avaliar porque o animal pode estar apresentando uma adaptação com a dor. Os sinais mais comuns de problema na boca e nos dentes são dificuldade de mastigar ou engolir, mastigação lenta e intermitente, salivação excessiva durante a mastigação, queda de forragem parcialmente mastigada durante a mastigação, movimentos com a língua sob a forma de torcer ou girar, volume na bochecha causado por acúmulo de forragem, grandes fragmentos de forragens, perda de peso ou dificuldade de ganho, cólicas por complicações, aumento de volume na borda ventral da mandíbula e nos ossos da face, com ou sem fístula. Para vocês como fazer uma avaliação no paciente equino sem uso de instrumento, sua cavidade oral e dente. Primeiro, a gente levanta a cabeça do paciente equino e com a mão direita levantamos seus lábios, para que possa fazer uma boa avaliação dos seus dentes incisivos. E esse paciente encontra uma cárie nos dentes incisivos superiores. Para fazer uma boa avaliação no paciente equino, dos seus dentes molares ou ostrais, primeiro precisamos conter a cabeça do equino. Com o seu dedo polegar, a gente abre, coloca o seu polegar entre o espaço dentário e pressiona o palato duro. Lembrando que esse exame a gente avaliou, não consegue fazer realmente total avaliação, a gente só consegue fazer uma boa avaliação com abre-boca. Na semiologia, uma forma de contenção para fazer uma boa avaliação da boca do paciente equino, a gente utiliza essa ferramenta para que possa poder estar fazendo uma boa avaliação dos dentes do paciente equino. Não só os dentes, como uma avaliação da boca. A auscultação é uma parte importante no exame clínico do abdômen do cavalo, principalmente em animais que apresentam dor abdominal. A ausculta deve ser realizada em 4 quadrantes abdominais, dorsais direito e esquerdo e ventrais direito e esquerdo. O típico barulho dessa região é um burburinho ou um gotejar. Ventralmente, também deve ser feita a auscultação em 3 pontos, permanecendo com o esteto por um determinado tempo em cada região. E ainda mais ventralmente, é possível auscultar com maior clareza a válvula secocólica. Na auscultação do lado esquerdo do animal, podemos perceber a motilidade do intestino delgado, cólon ventral e dorsal. O esteto deve ser posicionado na fossa paralombar do lado esquerdo do animal, para que os sons da motilidade sejam auscultados. Mais ventralmente, é possível perceber o movimento de cólon ventral e cólon dorsal.
Devemos lembrar que os ruídos intestinais variam de acordo com o tipo, tempo e qualidade da alimentação desse animal. Vamos realizar agora o teste de percussão, utilizando um plexímetro e um martelo. A percussão é utilizada no caso de distensão abdominal, para avaliar se nessa cavidade existe presença de gases ou líquido. O plexímetro deve ser colocado na fossa paralombar e com o martelo realizamos pequenas batidas. Essa percussão pode ser feita desde a fossa paralombar até próximo da linha branca do animal, avaliando toda a distensão da região. É importante que a percussão seja realizada de ambos os lados do animal, para perceber a presença de gases ou líquidos em ambos os lados. Para um exame mais eficiente, percussão e auscultação podem ser feitas ao mesmo tempo. O examinador deve posicionar o flexímetro e apoiar o espeto sem que ambos encostem. E realizar as batidas no flexímetro. Assim como dito anteriormente, é importante que o exame seja feito de ambos os lados. Após a contenção, a sonda deve ser lubrificada. Pode ser utilizado lidocaína em gel ou nitrofurazona. Deve-se introduzir a sonda medial e ventralmente na narina, com o objetivo de se evitar a falsa narina, que fica dorsilateralmente. A introdução deve ser delicada, com a curvatura da sonda acompanhando a curvatura da cabeça. Em animais com pouca musculatura no pescoço, a passagem da sonda pode ser observada visualmente ou pela palpação do esôfago, e após a passagem pelo cardio, pode ser sentido odor de capim fermentado na maioria dos animais. Ao aproximar-se da marca da glote, deve-se assoprar a sonda com a intenção de promover deglutição e, simultaneamente, introduzi-la. Pode-se também esperar pela deglutição espontânea do animal e introduzir a sonda, mas isso pode demorar um pouco mais. Quando não ocorre drenagem de líquido pela sonda, deve-se efetuar a lavagem gástrica. Para isso, acopla-se uma mangueira ou um funil à sonda e coloca-se uma quantidade conhecida de água para dentro do estômago. Por meio de sifonagem, retira-se essa mesma quantidade e observa-se o material retirado juntamente com a água. Duas técnicas são utilizadas para a colheita do líquido peritoneal. Nas duas, o ponto de colheita é sobre a linha branca, caudalmente à hipófise tifoide, no ponto mais ventral do abdômen. Ao redor desse ponto, deverão ser realizados tricotomia e asepsia. O procedimento deve ser realizado com a utilização de luvas estéreis para diminuir o risco de contaminação da cavidade. Na técnica mais utilizada, após a infiltração ou não de anestésico local, faz uma pequena incisão de pele e musculatura. Introduzindo-se 2 cm de uma lâmina de bisturi sem o cabo, perfura-se o peritônio com uma cânula mamária de um bovino ou catéter urinário de cadela. Por pressão e coleta-se o fluido peritoneal em um tubo com EDTA e em um outro sem EDTA.
palpação retal do abdômen e de seus conteúdos é um exame utilizado para diversos organismos. E embora a nossa videoaula seja específica do digestório, os procedimentos devem ser igualmente e cuidadosamente seguidos. Primeiramente, é preciso que orientemos sobre a contenção desse animal, que pode ser feito em um tronco específico ou em um tronco improvisado. Na falta dos mesmos, é possível utilizar peias e o apoio torácico do membro para que o animal não se locomova. Essa contenção é importante tanto para a segurança do examinador como para o animal. Inicialmente, vamos avaliar a mucosa do orifício do ânus à procura de lacerações ou lesões. A mão deve ser cuidadosamente inserida e é comum que se encontrem fezes nesse orifício. As fezes devem ser retiradas e avaliadas à procura de parasitas, de muco, presença de sangue e outros. Deve ser feito toda a limpeza do reto do animal. Muitas vezes é possível que mais de um esforço seja necessário para isso. Após a limpeza, vamos dar início à palpação retal. O braço deve ser introduzido até o final, pois a palpação dos órgãos sem essa introdução pode causar tenesmo no animal. Então, recua-se o braço e palpa-se os órgãos e estruturas desejadas. Essa é uma imagem de um exame retal com achados normais. As estruturas geralmente palpáveis incluem bolotas fecais no colo menor, base do seco, tênias secais ventral e medial, fixação mesentérica do seco ao teto do abdômen, baço, fixação mesentérica entre baço e rim esquerdo, espaço nefroesplênico, rim esquerdo, aorta, cólon esquerdo com tênia ventral e flexura pélvica. Após o exame, o examinador retira o braço e analisa a luva à procura de muco e sangue, o que vai ser indicativo de algum tipo de lesão nesse local. Os meios de diagnóstico para enfermidades do sistema digestório dos potros são idênticos dos adultos, no entanto, é necessário que haja uma atenção para as formas de contenção. Eu vou falar sobre a contenção do potro, que apesar de ser um animal pequeno, apresenta perigos tanto para o examinador quanto para o animal, porque ele tem movimentos rápidos, ele é muito ágil e geralmente não está familiarizado com a contenção. Bom, a contenção do potro, para a segurança tanto do animal quanto do examinador, consiste em passar uma mão no peito dele, para ele não se locomover para frente, e uma mão aqui atrás. Em potros muito rebeldes, você pode segurar a mão na cauda, na base da cauda, para dar uma segurança maior. O sistema digestório do equino é sede de importantes disfunções clínicas que levam os animais à morte. Por isso, o conhecimento anatômico de suas rotinas e de meios de conduta semiológica são fonte fundamental para um diagnóstico correto e indicação de um tratamento adequado e precoce, evitando assim o óbito do paciente.